Bem, pessoal, mais uma aula do nosso curso de História do Brasil, né? Lembre-se, nosso livro está lá na Amazon, tá certo? História do Brasil para o Enem. Você pode comprar tanto no formato e-book quanto no formato impresso, ok? E aí nós vamos agora falar um pouco sobre, não posso dizer que foi um ciclo econômico, mas num momento inicial nós tivemos ali os portugueses explorando a extração do pau-brasil. Então o pau-brasil, ainda hoje você pode encontrar mudas, até sugiro que você procure num parque aí na sua cidade, se tem muitos parques plantam mudas do pau-brasil, né? Então ele era usado para extrair uma coloração vermelha que se via para tingir tecidos, né? E os tecidos vermelhos, né, pintados com o pau-brasil, tinham um valor muito caro e era de gosto de uso por pessoas ricas, pessoas da elite na Europa. Então, assim, esse material antes era importado, né, pelos europeus do Oriente. E aí, quando se descobriu aqui no Brasil uma grande quantidade desse material, então não precisava fazer muita coisa senão extrair. Então, veja bem, esse material está disponível aonde? Na Mata Atlântica, tá? Então você deve lembrar, vamos no mapa do Brasil, você vai analisar toda aquela costa ali, você vai ter do norte do país até no sul, você vai ter a Mata Atlântica, né? Então essa dizimação da Mata Atlântica, que hoje estima-se que tem apenas 4% dela, é fruto inicial exatamente dessa operação extrativista. Então a extração, a exploração do pau-brasil é uma atividade extrativista. Cortava-se a madeira, né, arrumava-se em toras, embarcava nos navios e trazia para ser beneficiada, levava-se para fazer o beneficiamento em Portugal, na Europa. Então, assim, os portugueses precisavam de ajuda para fazer isso. Então, nesse momento aí, você vai ter essa relação de parceria com os índios, em formato de escambo. O que é escambo? Você entra com a mão de obra e eu te dou umas bugigangas. Então não é assalariado, não é escravidão, não é servidão, é uma troca de mão de obra por algumas bugigangas. Então o que? Por exemplo, espelho, um canivete, utensílios, algumas coisas que podiam chamar a atenção dos índios para eles poderem trabalhar. Então no começo, a ideia de montar a feitoria, o que era uma feitoria? Você lembra, quem vê aqueles filmes do Velho Oeste americano, os caras montavam aqueles fortificações de madeira e tal, para poder guardar essa madeira que não podia ser levada nessa viagem. Então uma espécie de entreposto, vamos dizer assim. Então as primeiras são, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá certo? Cabo Frio, né? Então as chamadas feitorias, que eram uma base de apoio para poder fazer esse comércio. No segundo momento, quando vai rareando essa madeira ali na porção litorânea, então eles começam a ter que entrar mais, e aí ficavam mais dependentes dos índios para poder trazer essa madeira para o litoral e embarcar, tá certo? Então o pau-brasil vai ter essa importância inicial. Ele é explorado não só pelos portugueses, como também por franceses, ingleses, né, e outros povos que aqui chegavam e levavam esse material. Então se tentou conversar, negociar, tentou buscar parceria, mas como já falei, o rei francês Francisco I dizia lá que eu só aceito se você me mostrar onde está no Testamento de Adão que esse direito é apenas dos ibéricos, é apenas de Portugal e Espanha, tá certo? Então não há que se falar de um ciclo, não temos a ideia de sociedade, porque essa atividade ela não fixa o homem à terra, como é o caso, por exemplo, da atividade do ciclo da cana-de-açúcar, tá certo? Não tinha a ideia de famílias aqui, havia um certo congraçamento ali, os portugueses sozinhos, sem esposa, sem família, acabavam se envolvendo com os índios e tal, gerando uma certa miscigenação, né, e etc e tal. Então não há que se falar de sociedade. Essa atividade era meio nômade, tá certo? Então quando acabava a madeira num determinado local, se deslocava para outro, não fixava o homem, tá certo? Não cria a ideia de sociedade, e é uma atividade extrativa, né, no sentido de tirar essa madeira, levar, explorar e tal. Então era extremamente predatória, né? Então isso é importante que se registre. E nômade, como já falei, e uma atividade que foi, vamos dizer, o carro-chefe antes da cana-de-açúcar. Então, num primeiro momento ali, nos primeiros anos do processo de conhecimento e de exploração da terra, era o carro-chefe, até que a madeira acabou praticamente sendo extinta e apareceram outras formas de fazer a coloração de tecidos, né, processos químicos que acabaram por inviabilizar esse tipo de exploração, ok? Então, fica aqui o registro. Às vezes aparecem algumas questões explorando essas características, aí você vai estar apto para responder, ok? Até a próxima.